E aí eu voei no pescoço dele, assim, para bater nele. Eu olhei pra cara dela e falei assim, pô, você quer me fuder, né? Atirei pedra na cruz, né? Porque os dois. E te passa assim uma coisa pela cabeça, caramba, minha filha não é normal. E tipo, por que ela, né? Por que a minha filha e não os filhos das outras amigas? Parecia um julgamento. Parecia não, foi um julgamento. Foi um julgamento. E é assim, apesar da gente ter se perdoado, eu ainda não me perdoo, porque tem muita coisa que eu levo. É difícil perdoar. Tá certo que era uma outra fase da minha vida, que eu nem desconfiava que eu vivia num relacionamento, numa violência doméstica. E ali o Pedro falou para todo mundo, foi obrigado a falar que ele era bissexual. E eu era maltratado por algo que eu nem sabia se eu realmente era. Eu estava me descobrindo, eu tinha 14 anos. E ele só fez isso tudo, na verdade, pelo fato do Pedro ser bissexual, ser LGBT. Talvez se fosse sei lá, um hétero, eu acho que ele não faria isso. Foi ódio, foi um crime de ódio, foi um crime de preconceito, porque era raiva, acho, pelo amor que eu tenho pelo Pedro e pela orientação sexual dele. O meu filho tinha assumido, né, em termos a gente já tinha desconfiança, é claro, da homossexualidade dele, só que aí ele começou a apresentar um comportamento muito, depois que ele entrou no cursinho, né, e vinha apresentando um comportamento muito estranho, ela que, né, até deu uma sinalizada nesse comportamento, mãe, o Gabriel chegou chorando, mãe, o Gabriel... E aí, a minha maior preocupação não era era droga, né, gente? A minha única preocupação era drogas, né? E aí eu cheguei e dei uma encostada nele na parede. Eu falei, filho, qual é o teu problema? Ele estava chorando. Eu falei, qual é o teu problema? Você é gay? Né? Então, foi a partir daí que, assim, ele se assumiu. Porque, assim, não adianta só, né? Eu falo, a aceitação da família ela é muito importante. Assim, vou falar que é 90%, né? Mas a aceitação deles é a mais importante ainda, porque se não se aceitar, sabe, não vai ter como sair e resolver essa situação porque os outros aceitem, né? Então, assim, e ela veio 15 dias depois, sentou, eu estava trabalhando, ela sentou na cama, mãe, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, e se eu te falar que eu gosto de menino e de menino? Eu olhei para a cara dela e falei assim, pô, você quer me fuder, né? Atirei pedra na cruz, né? Porque os dois, eu falei, não tem problema nenhum, né? Brinquei com ela para descontrair, falei, não tem problema nenhum, né? Então, para a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Eu estranhava que a Lu não trazia ninguém para casa, namorado, eu via as filhas das minhas amigas, assim, já com namorados e tal, e a Lu nada, então eu já achava meio estranho. Até que um dia ela chegou e falou para mim, mãe, você sabe, eu preciso te contar uma coisa, você sabe? Eu falei, não, eu não sei. Ela falou assim, eu gosto de menina. Assim, na hora, dá uma, sei lá,
esfria um pouco, assim, você perde um pouco o chão, né? Dá um frio, assim, no espírito, você não sabe direito o que pensa, te pega um pouco de surpresa, e, e te passa, assim, uma coisa pela cabeça, caramba, minha filha não é normal, e, tipo, por que ela, né? Por que a minha filha e não os filhos das outras amigas? Mas assim, foi muito rápido tudo isso, né? E aí ela falou, ai, eu acho que eu não conta para o pai. Eu falei, olha, não vou conseguir segurar essa. Ainda me lembro de falar, não vou conseguir segurar essa barra sozinha. E aí eu falei para ele, né? E ele, a primeira coisa que ele falou foi, foda-se, eu quero que ela seja feliz. Quando eu falei isso para ele, quer dizer, quando tem o pai e a mãe, os dois super participativos, quer dizer, quando ele disse isso, caiu uma ficha, né, na minha cabeça. Eu falei, gente, não tem nada demais mesmo. A minha grande preocupação em relação ao meu filho sempre foi a violência, porque a gente sabe que a intolerância, né, aos homossexuais é muito. Então, assim, eu tinha muito medo, assim, dele andar na rua, né, assim, alguém fazer alguma coisa contra ele. Mas, tipo, alguém chegar, julgar, e, olha, sinceramente, posso falar bem claramente, caguei para todo mundo, não ligo, não tô nem aí, entendeu? Ninguém paga minha, foi o que eu falei, ninguém paga minhas contas, ninguém sustentou meu filho, ninguém sustenta minha filha, sou eu que sustento. Em questão de medo, assim, do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas iam pensar, assim, nossa, o irmão da Júlia é gay, a Júlia é bi, tipo, eu nunca tive esse pensamento de, nossa, o que as pessoas vão pensar de mim pela minha sexualidade. Mas em questão de medo, às vezes eu tinha medo em algumas situações mais específicas. Por exemplo, se eu saía com meu irmão e ele tava com o namorado dele, e às vezes eu via que eles dois estavam mais próximos, segurando a mão, se beijando, eu ficava meio preocupada, eu ficava com medo de... Porque às vezes eu ficava de fora, então eu conseguia ver algumas pessoas passando, encarando feio, eu conseguia ver algumas pessoas olhando, tipo, nossa, como se aquilo fosse horrível, sabe? E eram só duas pessoas se abraçando, se amando, então eu tinha esse receio, sabe, de que algum mal pudesse acontecer, de que alguém pudesse fazer alguma coisa ruim. E também sempre tive um medo, assim, por mim, às vezes, por eu me vestir mais masculinamente, sempre tive um medo de que algo pudesse acontecer comigo, de alguém querer me agredir só porque eu me visto dessa forma, para tentar me fazer mais mulher, como se eu deixasse de ser mulher pela forma que eu me visto, sabe? Ela diz, né, que ela tem medo de andar de mão dada com a namorada no meio da rua, que às vezes ela escuta, né, os carros, ou gente que mexe, que fala alguma coisa, mas eu acho que todo mundo está sujeito a isso. Então, para mim, é um a mais, é um perigo a mais. A gente não pode proteger o filho de todas as coisas, né? E isso é só, para mim, um fator a mais que pode provocar algum tipo de violência. Mas eu sempre penso de uma maneira otimista que a gente evoluiu muito de uma geração para cá. Então, eu me contento com isso. Eu encontrei o Luiz, que é meu marido hoje, uma pessoa maravilhosa, incrível, e foi até engraçado que nunca escondi a orientação sexual do Pedro, inclusive eu conversei com ele, porque se não era para ele respeitar o Pedro assim, era melhor ele sair. E foi incrível, porque eu sentia que pela primeira vez eu podia ser quem eu era, e eu ia ter alguém que realmente me apoiasse. Alguém que estava do meu lado, alguém que, se alguém viesse me bater, ia colocar o rosto no meu lugar. E aí, pela primeira vez, eu tinha uma família, realmente uma família. Não existe lado positivo nenhum em você estar vivendo esse caos. Mas estamos juntos. E nesse momento a gente conseguiu estar ainda mais juntos. Eu percebo que hoje, assim, o nosso relacionamento aqui é muito melhor, bem melhor, né, Júlia? Sim, com certeza. Sabe, assim, não que... Mas é leve, sabe? Eu falo, é leve. Gente, a leveza é uma coisa que não tem preço, né? Quando você não tem preconceito, quando você não tem sabe, esses tabuzinhos, essas regrinhas, essas coisinhas ridículas que a sociedade impõe, tudo é muito mais fácil, tudo é mais leve. A família é mais leve, sabe? A convivência é mais leve, entendeu?
Então a gente brinca, a gente faz piada, eu chamo ela de Zapa o tempo todo, entendeu? Como que é que sua mãe te ensinou do amor? O amor é a única coisa que quanto mais se divide, mais se multiplica. Aprender. E essa é a lição que a gente tem para a vida.